Nessa terceira parte do vídeo de hoje, da aula de hoje, nós vamos apresentar uma força do cotidiano que é muito conhecida por muita gente, que influencia muito a vida da gente, que são as forças de maré. A força de maré, ela é uma força causada por efeitos gravitacionais e de uma combinação desses efeitos, tanto do Sol quanto da Lua. É interessante ressaltar que, apesar da força gravitacional do Sol ser muito maior do que a força gravitacional da Lua em relação à Terra, o efeito de maré ele é causado muito mais pela Lua do que pelo Sol. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre os efeitos de maré, é importante a gente apresentar o que são forças fictícias, ou também chamadas de pseudo-forças ou até mesmo forças inerciais. Uma força fictícia, ela é uma força que ela não é causada por uma interação entre corpos. E ela ocorre quando a gente tem um referencial acelerado, quando a gente não tem um referencial inercial. Reparem que quando a gente está falando agora de um referencial não inercial, a gente não tem a aplicação das leis de Newton. Então, uma força fictícia, por exemplo, ela viola a lei de Newton porque não existe um par ação e reação. Ela não é causada por uma interação entre corpos. Por isso o nome de forças fictícias. A gente se utiliza dessas forças como um artifício para compreender determinados processos que ocorrem em referenciais não inerciais, ou seja, em referenciais acelerados. Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes dessas forças fictícias agora, porque nós vamos falar com muito mais cuidado, com muito mais detalhe essas forças na terceira aula desse curso. Por agora, basta a gente entender que a Terra ela possui em toda a sua superfície uma força fictícia, chamada de força inercial aqui, que ela ocorre em toda a superfície, em toda a esfera terrestre, ela é constante. Na terceira aula a gente vai apresentar isso com mais propriedade, vamos ver algumas aplicações, como por exemplo a força de Coriolis, que faz com que a gente tenha os efeitos, né, de furacões e ciclones que ocorrem, né, e alguns outros efeitos atmosféricos são bem interessantes, mas isso vai ser assunto de algumas aulas para frente. Então, por hora, a gente precisa saber que existe essa força inercial associada à Terra, que aqui a gente está notando como Fi. Essa força, como eu apresentei, ela é igual em toda a superfície da Terra. Então aqui ela está representada por esse vetor em vermelho. Reparem que ela é tangencial aqui à superfície, igual para todos os lados. Como que a maré ela é causada? A maré ela é causada por uma interação, né, de uma força gravitacional, e aqui nesse exemplo a gente tem a Lua, com essa força inercial da Terra. Então, o que a gente tem? E muita gente acredita, às vezes, nisso, que a maré ela ocorre como um deslocamento de água apenas para um lado da superfície terrestre, deslocando de um lado para o outro. Na verdade, não. Esse deslocamento ele ocorre nos dois sentidos. A gente teria esse deslocamento tanto deste lado da superfície da Terra quanto aqui do outro, né? Elas ocorrem em um intervalo de 12 horas e 26 minutos. Então, a maré, o intervalo de maré cheia e maré baixa, né, preia-mar e alta-mar, ocorre, preia-mar e baixa-mar, ele ocorre a cada 12 horas e 26 minutos. Por isso que ele vai mudando a maré ao longo do dia, né? A maré alta de hoje não vai ser exatamente no mesmo horário na maré alta de amanhã, porque vai ter esse deslocamento de 12 horas e 26 minutos, mais 12 horas e 26, então ela vai se deslocar de aproximadamente 52 minutos de um dia para o outro. E como que a gente então tem essa relação, né? Como essas forças são características vetoriais, o que a gente vai ter é uma soma vetorial entre essas duas grandezas aqui. Esse vetor aqui em roxo, ele está representando a força de atração gravitacional da Lua em relação à Terra. Obviamente ele está sendo exagerado aqui, né? Como essa face da Terra está mais próxima do que o lado oposto, esse ponto vai ter uma força, né, gravitacional, de atração gravitacional, mais intensa do que do lado oposto. Então, na soma vetorial entre essa força fictícia e a força gravitacional pela Lua, o resultante vai ser uma força para esse sentido aqui, do lado da força gravitacional. No lado oposto, reparem, a força inicial ela vai ser maior do que essa força, causando uma força resultante para cá. Então a maré ela vai se dar maior para este lado e maior para o outro. Nas extremidades aqui, cima e embaixo do desenho,
praticamente eles vão acabar se cancelando, fazendo com que a gente tenha praticamente nenhum efeito de maré desses lados, enquanto os efeitos estão aqui. E quando que nós temos maiores e menores efeitos de maré? Justamente quando a gente tem um alinhamento Terra, Sol e Lua, nesse sentido. Quando a gente tem uma lua nova, que ocorre quando a lua está entre o Sol e a Terra, como neste primeiro desenho, e quando a gente tem uma lua cheia, quando a Terra está entre a lua e o Sol. Nessas configurações, nós vamos ter as maiores forças de maré atuando. E o que a gente observa, né, essa elipse aqui, né, representando o deslocamento das marés, também está exagerado, né, fazendo com que a gente tenha um efeito de maior maré para este lado e para esse outro. Um trabalho, um artigo muito interessante que fala sobre as forças de marés e também sobre umas crendices populares, como fases da lua e nascimentos de bebês. É um trabalho bastante interessante, feito por Fernando Lang Silveira, né? Marés, fases principais da lua e bebês. Tá, eu vou postar isso aqui no SIG, mas esse é um artigo que está disponível para qualquer pessoa baixar na internet, publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, e trata justamente sobre esses temas de uma forma bem interessante, explicando em detalhes como são os efeitos de maré.